Grande final do Campeonato Paulista, uma ótima segunda-feira, seja muito bem-vindo ao Globo Esporte. Foi no sufoco, foi nos pênaltis, uma decisão eletrizante e o Tricolor eliminou o Palmeiras, na casa do adversário. Foi um jogaço e hoje a segunda semifinal, meu amigo, tem Santos e Corinthians no Pacaembu. Daqui a pouco todas as informações dessa segunda semifinal, um jogaço. Mas vamos conferir então como foi a história desse jogo com Guilherme Pereira. A ansiedade marcou os momentos mais importantes do clássico de ontem. Aí sim é clássico de semifinal. Aquela ansiedade comum que antecede o começo de qualquer disputa por pênaltis. Ou esse novo tipo de ansiedade do futebol quando é preciso esperar para saber se alguns gols valeram ou não. Mas em jogos assim também é preciso saber controlar o nervosismo. Seja para quem acabou de se recuperar de uma cirurgia no coração e nem imaginava ser possível chegar à final. Eu já tinha programado dentro da minha cabeça, se eu perco hoje o jogo, que era uma coisa natural, ia trabalhar 3 semanas preparando para jogar com o Botafogo o primeiro jogo no final do mês do Campeonato Brasileiro. Seja para quem é dos mais experientes e que mesmo assim admitiu a vontade de tirar o time de campo no meio do jogo. Sim, teve sim. Quando o Cuca subiu para o campo, nada de hostilidade. Mas ele não parecia muito confortável. Estreava no comando do São Paulo, num lugar onde foi muito feliz pelo Palmeiras há pouco tempo. Nada como o carinho adversário para ajudar a normalizar a situação. Mas terminava ali qualquer simpatia entre as duas equipes. Será que o Palmeiras iria sentir a pressão por jogar em casa e ser o favorito? E no São Paulo, será que os meninos da base conseguiriam dar conta do recado outra vez, mesmo num estádio lotado de torcedores rivais? O Palmeiras tem 10 jogadores que tem mais de 100 partidas aqui dentro. Eles sabem o que é a pressão aqui dentro e é muito grande. E nós temos meia dúzia de meninos que nunca jogaram aqui. No começo da partida, os experientes até que tentaram intimidar os jovens. Só que a molecada do São Paulo parecia a mesma vontade. Nos pés de Antony, a chance mais clara do primeiro tempo. E aí sim, valeu a experiência dos 40 anos de Fernando Praz diante dos 19 do garoto. O jogo era mais de bate-boca do que futebol. Com isso, a tensão foi aumentando e não só no campo. A angústia ficou muito maior no segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Lisiero fez 1-0 São Paulo. O Bandeira agora dá um impedimento. Depois do Lisiero fazer o gol. Foi quando o VAR entrou em cena pela primeira vez no dia. Veja como estava o Cuca e escute o barulho do estádio enquanto a decisão não saía. Gol anulado corretamente. Dudu vai pra cima, Gingo na frente do... Enquanto o tempo passava, o 0-0 insistia em ser o placar do jogo. Explodiu na trave e foi embora pela linha de fundo. Até que aos 35 minutos a zaga do São Paulo deixou Daverson livre dentro da área. Na cara do gol! Gol do Palmeiras! Tudo indicava que tinha sido mesmo o gol do Palmeiras. Repare na reação do time do São Paulo. O Bruno Alves lamentava que tinha errado na marcação. O Lisiero já queria recomeçar o jogo logo. E o Cuca pedia para que os jogadores se animassem. Só que o VAR outra vez teve que verificar o lance. Pedindo calma, o pessoal do vídeo tá vendo e revendo. Agora fique com a agonia do Felipão, que parecia não entender direito o que estava acontecendo. Outro gol anulado de forma correta, apesar de esse impedimento ter sido por uma distância muito menor. Tá vendo a linha escura do campo? Ó? O pé direito do Daverson um pouco mais à frente e foi isso que o Bandeira deu. O
Felipão ficou revoltado com a decisão do VAR e começou a fazer esse gesto insistentemente. O repórter Felipe Diniz, que estava na transmissão do jogo, relatou o que o treinador falava no momento. O Felipão tá tão nervoso no banco, tá dizendo toda hora pro time aqui, pro pessoal do banco, pros reservas, vamos tirar o time de campo, vamos tirar o time de campo. Foi assim até que um dos auxiliares fosse até o Felipão e dissesse: estava impedido. Hoje o lance, depois que foi mostrado para todo mundo, tinha um pé, se não me engano, do Davidson. Muito bem. Mesmo assim, o treinador não deixou de reclamar de um lance no jogo de ida lá no Morumbi. E o pênalti lá? Tinha o quê? Quando o juiz apitou o fim do jogo, o som do estádio era de insatisfação. Tanto que lá atrás, o Fernando Praz pedia para que a torcida gritasse. Nenê, Bruno Henrique, Everton Felipe, Gustavo Gomes e Hudson não erraram as suas cobranças. Já Ricardo Goulart não passou por Thiago Volpe. Bate a bola na trave depois de Thiago Volpe tirar. Gonzalo Carneiro teve a coragem de dar uma deixadinha num momento como esse e fez o quarto do São Paulo. Não é louco, mas é o Gonzalo Carneiro. Luan também não perdeu o dele para o Palmeiras. E aí o próprio Thiago Volpe assumiu a responsabilidade e foi para a batida que podia colocar o São Paulo na frente. Defendeu Fernando Praz! Diogo Barbosa empatou a disputa. Lembra da ansiedade? Em nenhum momento ela foi tão grande no estádio. Ninguém mais podia errar a partir dali. Bruno Alves colocou no ângulo para o São Paulo. Zé Rafael foi até a bola com o rosto cheio de tensão. Ele tomou distância e esperou 4 segundos depois do apito para partir para a bola. Partiu Zé Rafael, pé direito na bola, defendeu Thiago Volpe. Thiago Volpe se redimiu pelo erro, pegou um pênalti pela segunda vez na noite e colocou o São Paulo numa final de Campeonato Paulista outra vez depois de 16 anos. E o São Paulo está na final do campeonato. É um mérito de todos, não é só de um jogador, acho que todo mundo merece um destaque importante. No Palmeiras, quem topou falar na saída de campo não escondeu que o título era sim prioridade. Fica prejudicado para a eliminação na semifinal, né? Óbvio, a expectativa era de título. O São Paulo, que quase foi eliminado na primeira fase, chega à final com a cara da molecada. Foram eles que mudaram o time, são eles que não vêm sentindo o peso da camisa ou dos anos sem títulos do clube. Vitória de Deus. Que emoção! Eu só fico pensando o que deve ter passado pela cabeça do Volpe na hora que ele errou aquele pênalti. Vamos resolver essa situação então? Vamos fazer um contato com o André Hernan, que tá lá ao lado do cara. Hernan, o que passou na cabeça desse cara, rapaz? Tudo bem, Ivan? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É praticamente o cardiologista dos São Paulinos aqui. Você ouviu bem a pergunta do Ivan, né, Thiago? Responde aí. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro não deu para pensar muita coisa não, cara. A hora que eu bati e o Praz pegou, a única coisa que deu para pensar naquele momento foi que eu tinha que pegar mais um. Não ia dar para deixar os caras na mão. Depois das quartas de finais, tudo que a gente tinha feito, não era justo a gente ser eliminado. E então o que eu tratei de pensar é que eu ainda ia ter uma oportunidade de pegar mais um. E que bom que no final essa história foi com um final feliz e a gente pôde ajudar o São Paulo a chegar nessa final. Rapidinho, vou para devolver lá pro Ivan. Independentemente do time, o São Paulo vem fortalecido, muito fortalecido depois que aconteceu?
A confiança aumenta, né? Depois de tudo que a gente viveu nesse começo de temporada, essa reviravolta que a gente tem dado dentro da própria competição, lógico que a confiança aumenta, a gente tá muito entusiasmado e muito focado para poder fazer história. Valeu, obrigado, Thiago Volpe aqui. Respondida a pergunta, hein, Ivan? Valeu. Dale, Andrezinho, obrigado.